Nesta noite obscura, descubra tudo sobre a grande raça de It. Absolutamente ninguém presente em qualquer época da história está a salvo de ter sua mente sequestrada por esses seres que transcendem toda a lógica humana. A grande raça alienígena de It é uma espécie fascinante, com uma aparência distinta e peculiar. Após migrarem para a Terra, eles se alojaram em uma espécie nativa do planeta, adotando uma forma que combinava características únicas e estranhas. Esses seres alienígenas assemelhavam-se a grandes cones, possuindo um pé musculoso que lhes permitia se locomover. No topo desse cone, projetavam-se 4 braços ou tentáculos extensíveis, cada um com funções específicas. 2 desses braços terminavam em garras ou pinças, que eram utilizadas para manipular objetos e interagir com o ambiente ao seu redor. O terceiro braço terminava em 4 órgãos semelhantes a trombetas agrupados, que desempenhavam um papel importante na comunicação desses seres. Eles produziam uma série de cliques e sons de raspagem com suas pinças, que eram utilizados para se comunicar entre si. Acredita-se que a grande raça também fosse capaz de se comunicar por meio de telepatia, estabelecendo conexões mentais diretas uns com os outros. No quarto braço ficava a cabeça, esférica e amarela, que era o centro de processamento sensorial desses seres. Nessa cabeça havia 3 olhos escuros, que lhes proporcionavam uma visão diferente do ambiente. Também no topo da cabeça havia 4 órgãos auditivos, semelhantes a flores, que permitiam captar sons e vibrações do ambiente. Pendurados abaixo da cabeça havia tentáculos verdes, que, embora sua função específica não seja totalmente conhecida, possivelmente desempenhavam um papel sensorial adicional ou eram utilizados para interações específicas com o ambiente. A cor do sangue desses seres era verde escuro e muito espesso, o que indica diferenças significativas em sua fisiologia em relação às espécies terrestres. Essa peculiaridade bioquímica demonstra a complexidade e a singularidade da grande raça. Em termos de alimentação, a grande raça utilizava um órgão vermelho, semelhante a uma trombeta, para se alimentar e beber. Sua comida consistia em uma substância cinza quase líquida. Embora a grande raça compartilhasse 2 sentidos, como os humanos, audição e visão, eles também possuíam outros sentidos, que eram exclusivos da sua espécie. No entanto, esses sentidos adicionais não eram acessíveis a outras espécies que trocavam de corpos com os itianos, o que enfatiza ainda mais as peculiaridades e mistérios dessa raça alienígena. Além de todas essas características estranhas, a grande raça era assexuada e eles se reproduziam por meio de sementes que eram colocadas na água. No entanto, devido à sua longevidade, que pode durar vários milhares de anos, sendo o tempo mínimo de vida de 5.000 anos, a reprodução raramente acontecia. Nada destaca mais a grande raça de It do que suas habilidades extraordinárias e avançadas, criadas pela sua mente altamente evoluída. Eles têm a capacidade de projetar suas mentes através do tempo e do espaço, uma habilidade que lhes permite explorar e dominar as mentes de outras criaturas em diferentes períodos do tempo. Quando um Itiano domina a mente de outra criatura, a consciência dessa criatura é transferida para o corpo do Itiano, enquanto a mente do Itiano ocupa temporariamente o corpo da criatura dominada. Essa transferência resulta em uma diferença perceptível na personalidade, fazendo com que a pessoa afetada seja considerada repulsiva para outros, especialmente para os humanos. No entanto, os Itianos têm a capacidade de se adaptar facilmente à sociedade em que se projetam, funcionando sem levantar suspeitas. Para retornar ao seu próprio tempo e corpo original, os Itianos precisam construir uma máquina especial. Essa máquina é descrita como uma construção composta de postes metálicos e tubos de vidro, cuja função exata não é detalhada. No entanto, ela desempenha um papel fundamental no processo de transferência das mentes e permite que os Itianos voltem à sua forma original e ao seu tempo correto. Essas habilidades mentais excepcionais e a capacidade de viajar através do tempo e do espaço
conferem à grande raça um domínio surpreendente sobre a realidade. Eles são capazes de explorar e interagir com diferentes eras e culturas, adquirindo conhecimentos e experiências únicas ao longo da sua existência. É essa mente avançada que permitiu à grande raça alcançar um nível de compreensão e sabedoria muito além da capacidade das espécies comuns. A história da grande raça de It é fascinante e repleta de eventos grandiosos que moldaram seu destino ao longo do tempo. Originários do planeta It, eles embarcaram em uma jornada extraordinária que envolveu a troca de mentes com uma espécie em forma de cone na Terra, que já existia há mais de 200 milhões de anos. Sim, as descrições que mencionei são apenas de uma das formas da grande raça, já que eles viajam e trocam de corpos constantemente. Sua forma original é totalmente desconhecida. Ao chegar à Terra, os Itianos encontraram-se envolvidos em uma guerra épica com duas outras espécies alienígenas. A primeira delas eram os pólipos voadores, criaturas obscuras com habilidades incompreensíveis e destrutivas. Apesar do desafio formidável, os Itianos conseguiram triunfar na guerra contra os pólipos voadores, aprisionando-os sobre a superfície da Terra. A segunda espécie a qual entraram em conflito foram os Elder Things, também conhecido como os Grandes Antigos, uma raça alienígena antiga e poderosa que habitava a Terra há milhões de anos. Embora a guerra tenha sido intensa, o resultado final não é totalmente claro, mas os Itianos em sua forma original provavelmente sucumbiram diante dos Elder Things. Após esses eventos dramáticos, os Itianos estabeleceram-se na Terra e construíram uma cidade chamada Pnakothos. Essa cidade notável foi erguida no grande deserto de areia da Austrália, tornando-se um centro de conhecimento e sabedoria para a grande raça. Dentro de Pnakothos, eles preservaram os manuscritos de Pnakothos, uma coleção valiosa de registros históricos que narram a sua absoluta e grandiosa história. Desbravando o tempo distante, os Itianos tiveram uma visão sombria de seu próprio destino. Eles testemunharam a queda de sua civilização no futuro distante. Essa previsão trágica levou-os a tomar uma decisão ousada e única. Eles escolheram trocar mentes com uma raça de besouros existentes naquele futuro, após a extinção da humanidade. Essa época permitiria que a consciência dos Itianos continuasse a existir, embora em corpos muito diferentes e em um tempo completamente novo. Antes de falar sobre seus poderes e habilidades obscuras e outras impressionantes curiosidades, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Se você ficou fascinado com tudo que eu falei, então você não pode perder a oportunidade de se aprofundar ainda mais nesse mundo sombrio e sinistro. Portanto, não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te transportar para o universo do horror cósmico, incluindo obras de H.P. Lovecraft e outros autores renomados. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog com matérias e produtos também relacionados com o tema. Obrigado pela força. Sociedade e cultura. Os Itianos viviam em uma sociedade descrita como bastante semelhante a um socialismo, no sentido de que todos os recursos vitais eram distribuídos igualmente entre os indivíduos. Seus líderes foram votados no poder por escolhidos que passaram em certos testes que os qualificavam para votar. Os crimes quase nunca foram cometidos, no entanto, eles ainda eram efetivamente punidos por vários meios. Apesar de quase não terem que lutar, eles tinham um exército muito forte, que usavam armas que podiam criar descargas elétricas devastadoras. Os militares sempre tiveram soldados guardando as ruínas e alçapões onde os Itianos prenderam os pólipos voadores. Grande parte da sua cultura foi criada com base nos acúmulos de conhecimentos ao longo dos tempos. Quando um Itiano troca de mente com outra criatura, ele fará o possível para aprender o máximo sobre a sociedade
e o progresso científico da época. Enquanto isso, a mente da criatura que foi tomada pelo Wittiano era minuciosamente interrogada por indivíduos especificamente treinados. Muitas vezes eles podiam falar o idioma das pessoas que interrogavam, e caso contrário, usavam máquinas que podiam recriar o idioma. As outras mentes nos corpos da grande raça antiga eram consideradas prisioneiras e supervisionadas para garantir que não pudessem se machucar. Porém, esses prisioneiros não eram maltratados e podiam trabalhar para ganhar cada vez mais privilégios, escrevendo relatórios sobre seus períodos do tempo. Embora a morte raramente ocorresse, eles ainda estavam sendo enterrados cerimonialmente. Se um Wittiano não pudesse retornar ao seu corpo original porque estava morrendo, as mentes permaneciam trocadas e a mente do Wittiano era tratada com extrema bondade. É impossível falar da raça de It sem mencionar o grande conto a qual elas estão presentes. O conto A Sombra Vinda do Tempo, de H.P. Lovecraft, é uma obra fascinante e repleta de detalhes sobre a grande raça de It. Essa narrativa mergulha os leitores em um universo cósmico assustador e misterioso, revelando a história e as peculiaridades desses seres alienígenas extraordinários. O enredo do conto começa com o protagonista Nathaniel, um professor universitário que, após um evento traumático, sofre uma transformação mental inexplicável. Ele começa a experimentar visões e sonhos vívidos que o transportam para diferentes épocas e lugares, incluindo a antiga cidade de Pinacothos. É nesse ponto que o conto se torna verdadeiramente intrigante, pois Nathaniel entra em contato direto com os Wittianos. Lovecraft descreve a aparência desses seres, detalhando suas formas cônicas, braços e tentáculos existentes, a cabeça esférica com 3 olhos. O conto A Sombra Vinda do Tempo fascina os leitores com a complexidade e profundidade da mitologia cósmica, a mistura de horror cósmico, viagens temporais e a presença marcante da grande raça de It cativa a imaginação do leitor. Para mim, é um dos meus contos preferidos, seguidos de A Cor que Veio do Espaço e Nas Montanhas da Loucura. Recomendo fortemente a conhecerem Os Contos Obscuros de Lovecraft. A história da grande raça alienígena de It é uma saga épica de guerras, desafios e descobertas surpreendentes. Sua chegada à Terra, a luta contra os pólipos voadores e os Elder Things, a construção de Pinacothos e a sua visão de sua própria queda culmina na decisão de trocar mentes com uma raça de besouros. São eventos marcantes que definiram o destino e a essência dessa raça alienígena incomum. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.